e seguindo o nosso horário, né? A gente tem a preocupação de sempre estar cumprindo o horário, seguindo a programação que está no nosso site. Convido a vocês a entrarem, que ainda continua hoje. Hoje nós vamos até às 23 horas, tá? Com muito conteúdo relevante. As pessoas que estão aqui falando no palco da Expo Supermercados sabem o que estão falando, vivem isso diariamente. Então, por favor, entre no nosso site exposupermercados.com.br e veja a programação incrível. E continua hoje e depois vai até amanhã com mais de 10 horas por dia. Pessoal, tá pronto o vídeo? Então lá, pode rodar. Olá, meu nome é Frank Ferreira, eu sou advogado, sócio do escritório MG Advogados Associados. Nosso escritório é um escritório com uma missão de atender as demandas do segmento varejista, especificamente voltada para o atendimento de supermercados. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o jurídico preventivo, visando a antevisão com o intuito de minimizar, reduzir ou mesmo extinguir problemas no segmento. Tá? O jurídico preventivo, o que é o jurídico preventivo? Infelizmente no país nós não temos uma cultura de prevenção, tá? E o jurídico preventivo ele nasce justamente dessa necessidade. Como diz aquela velha máxima, é melhor prevenir do que remediar. Nós desenvolvemos o jurídico preventivo justamente com o intuito de identificar possíveis falhas e corrigi-las em tempo antes de processos, sejam eles trabalhistas, cíveis, relacionados a consumidor. Tá? O que é o jurídico preventivo? Como eu havia dito, justamente é a antevisão, é o saber como fazer, o que fazer e quando fazer. O nosso escritório tem desenvolvido esse trabalho em alguns clientes, justamente colhendo bons frutos, evidente, por conta da possibilidade de corrigir, minimizar problemas antes de que eles aconteçam. E como é que é desenvolvido esse jurídico preventivo? Inicialmente, um dos nossos profissionais, um dos nossos advogados, ele é inserido no contexto da sua empresa, justamente para conhecer o seu segmento, a sua atividade, identificando concomitantemente possíveis problemas e sugerindo correções, procedimentos para que você tenha o mínimo prejuízo possível em demandas. Tá? Eu falo mínimo prejuízo quando não há extinguir o próprio problema. A legislação trabalhista pátria, hoje ela é extremamente protecionista. A Justiça do Trabalho ela consagra um princípio que é chamado de indúbio pro misero, na dúvida a favor do empregado. Por conta dessa situação, não são raras as situações em que a empresa, talvez pela falta de um documento ou pela ausência de um regramento específico, ela é surpreendida com uma condenação em um processo trabalhista. A ideia do jurídico preventivo é justamente padronizar os documentos, o que é, no caso assim, aceitável perante a Justiça do Trabalho, visando justamente reduzir os problemas. Na verdade, o jurídico preventivo ele não visa apenas a atuação pensando no próprio processo trabalhista. Ele visa a produção de documentos, inclusive, para que a empresa possa se resguardar tendo custo zero. Por exemplo, qual o procedimento para identificar um documento que foi falsificado, um atestado médico especificamente, né? Como é que eu devo conduzir essa situação? As hipóteses de demissão por justa causa, quando, como eu posso aplicá-las, a abordagem de um cliente com uma suspeita de furto de mercadoria, como é que eu devo fazer, tá? Todas essas questões, elas são abordadas com treinamento dentro do jurídico preventivo, ok? O jurídico preventivo, além de fazer a identificação dos problemas, sugestão, correção, ele visa ministrar treinamentos também para o pessoal de liderança da empresa, tá? Justamente para que os líderes, encarregados, gerentes, subgerentes, eles possam disseminar o conhecimento para toda a equipe. Esse conhecimento, uma vez disseminado, a empresa ela acaba incorporando a sua estrutura, os seus regramentos
para que, de repente, numa eventualidade que venha a ocorrer no momento em que o departamento de RH ou mesmo a liderança direta não esteja, para que os demais saibam como proceder em caso de uma advertência, suspensão ou mesmo de um acidente, de um problema com o cliente, para que aquela postura, aquela atuação imediata, ela possa ser transmitida numa redução de problema futuro. Conforme eu havia mencionado, a legislação trabalhista ela é extremamente protecionista. Não são raras hoje as demandas, por exemplo, de uma empregada grávida que foi admitida em contrato de experiência, ao término do contrato houve a rescisão, e aí passados alguns meses, a empresa é surpreendida com uma ação em que se postula a estabilidade gestante. Tá? Não são raras ações desta natureza. E, infelizmente, o Tribunal Superior do Trabalho ele editou uma súmula assegurando garantia provisória, né, de emprego à gestante, mesmo na modalidade de contrato por prazo determinado, que é o contrato de experiência. Tá? Visando justamente prevenir essas demandas, não sei se é de conhecimento geral, mas a empresa ela pode solicitar o exame médico para confirmar a condição de gestante quando da rescisão do contrato. Isso é uma possibilidade que muitas empresas acabam por deixar de adotar justamente por um entrave com o corpo de medicina laboral que atende a empresa. Os médicos, eles dizem em algumas situações que esse exame ele não é permitido, mas o Tribunal Superior do Trabalho ele tem admitido como uma forma de proteção da trabalhadora e do nascituro. Então, é possível exigir o exame, o teste de gravidez, quando do exame demissional. Essa é uma modalidade, e aí nós temos amparo legal e amparo jurisprudencial para orientar nesse sentido, tá? Em que pese aí algumas empresas de medicina laboral criarem empecilho, nós temos o amparo na jurisprudência pátria para permitir essa condição. Tá? Um outro case que eu venho trazer aos senhores, eu tenho um processo em que um empregado que trabalhava no açougue de uma rede de supermercados, ele recebeu todos os equipamentos de proteção individual, o avental malha de aço, aquela luva malha de aço, e por uma infelicidade, em determinada oportunidade, ele optou por desenvolver as suas atividades sem o uso desses equipamentos. A empresa, de forma diligente, como ela tinha um jurídico preventivo, ela já havia advertido esse empregado em outras oportunidades, porque essa conduta era reincidente. Né? Esse empregado ele foi treinado acerca dos equipamentos de proteção individual, ele assinou o recibo de entrega de equipamento de proteção individual contendo o número de certificado de autorização do extinto Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da Economia. Né? E aí, quando desse acidente, a empresa é evidente prestou todo o auxílio, contudo, ela procedeu ao desligamento desse empregado. Tá? Então, logo ele retornou às atividades. Ela foi surpreendida com uma ação pleiteando, além de indenização estética por dano moral, um pedido de pensão mensal vitalícia, porque esse acidente que o empregado veio a sofrer, ele acabou perfurando o abdômen e nessa perfuração, quando de uma cirurgia, identificou-se que ele perfurou o intestino e o pulmão. Por conta dessa situação, ele ficou afastado por alguns meses. Quando retornou, o contrato foi rescindido e ele ingressou com essa demanda, pleiteando indenizações vultuosas. O processo do trabalho, em primeira instância, o juiz reconheceu que a empresa adotou todas as cautelas visando que o acidente não ocorresse, justamente com a implementação de treinamento, a implementação de todos os equipamentos de proteção individual, que aquele acidente ele decorre de uma atitude imperita, negligente do empregado. Tá? Esse empregado, nós tivemos aí como resultado um processo com valor zero de custo para a empresa. Tá? O empregado ainda recorreu para o Tribunal Regional do Trabalho e a decisão perante o tribunal foi mantida. Tá? Tudo isso por conta do jurídico preventivo que adotou inúmeras posturas visando, em caso de um problema,
que a empresa tivesse argumento, tivesse defesa acerca daquele pedido. É muito mais fácil você defender uma empresa quando você tem documentos do que simplesmente com base numa alegação, no ouvir dizer, de um testemunho. O documento é uma prova que ela tem uma grandeza perante a Justiça do Trabalho. Por conta disso, o jurídico preventivo, além de identificar problemas e sugerir correções, ele também implementa medidas, termos, documentos, visando justamente a defesa do patrimônio da empresa em caso de um processo, seja ele civil, trabalhista e ou do consumidor. Como eu havia mencionado, não basta apenas as questões trabalhistas, as questões cíveis, as questões relacionadas ao consumidor. Como eu mencionei, como é que deve ser feita uma abordagem de uma suspeita de fraude, de furto realizada por um cliente. Eu devo abordar dentro da loja, fora da loja, antes do ponto de registro de mercadorias, como é que eu devo fazer? Toda essa condição, o jurídico preventivo ele visa fornecer à empresa, prestigiando justamente a defesa dos interesses. Conforme eu havia mencionado, além desses exemplos que eu citei nas esferas trabalhista, nós temos algumas situações também nós tivemos há poucos dias um cliente que nos procurou com um consumidor que acionou na justiça pleiteando uma indenização para custear diversas cirurgias que a pessoa vai ter que fazer por conta de uma queda dentro da loja. Quando esse problema chegou ao nosso conhecimento, esse cliente ele nos contratou justamente para atuar no contencioso, no processo propriamente. Nós identificamos que no dia do fato, um outro consumidor estava com alguns produtos e ele acaba por derrubar uma garrafa com líquido dentro da empresa. A pessoa responsável pela faxina da empresa, pela conservação e asseio, ela, ao invés de isolar a área, ela sai para buscar outros equipamentos e quando ela volta, a consumidora já estava ao solo, caída. Essa consumidora ela teve uma fratura na região do tornozelo e por conta disso ela está sendo submetida a inúmeras cirurgias. Quanto isso representa de prejuízo para a sua empresa? Além dessa condição, como eu mencionei, todas as indenizações por acidente perante a Justiça do Trabalho, elas são vultuosas, elas são de valores assim expressivos. Criou-se uma questão relacionada ao dano moral, a perspectiva de se pleitear uma indenização, uma pensão mensal vitalícia, e esses valores eles são vultuosos. A empresa, quando ela é negligente, ou seja, quando ela deixa de adotar algumas cautelas, ela acaba assumindo culpa, e essa culpa ela é transmitida em valor, em dinheiro. O jurídico preventivo, além de sugerir a correção de algumas posturas, ele visa justamente implementar termos, documentos, para tentar desvincular qualquer situação como responsabilidade do empresário. A ideia do jurídico preventivo não é apenas e tão somente apontar falhas. A nossa ideia é melhorar procedimentos, evitando problemas e quando, porventura, se a empresa for demandada, para que ela tenha argumentos, para que ela tenha documentos, para que ela tenha meios de apresentar a sua defesa de forma correta, de forma devida. Muitas vezes as demandas elas chegam à empresa e a empresa, mesmo sabendo que está certa, ela não tem condições de exercer o seu direito de defesa. Por quê? Porque deixou de praticar algum procedimento, algum termo, algum documento. Hoje, voltado para a Justiça do Trabalho, nós temos inúmeras obrigações que a empresa deve apresentar em caso de um processo trabalhista. Via de regra, a maioria das demandas elas têm por objeto horas extraordinárias, pagamento de verbas rescisórias. Horas extraordinárias, a empresa ela tem por obrigação apresentar os controles de frequência, os recibos de pagamento. As horas apontadas nesse controle de frequência, elas devem corresponder ao valor das horas pagas no recibo de pagamento de salário.
Esses documentos, via de regra, os controles de frequência, eles devem conter a assinatura do seu empregado. Tá? Todos esses procedimentos, eles precisam ser observados corretamente por conta de um processo trabalhista poder representar o fracasso financeiro da sua empresa. Né? Certamente, a maioria das empresas ela tem condição de suportar 1, 2 processos. Agora, se 50% do seu quadro de empregados lhe processar por uma falha que você, mesmo sabendo que está certo, vai ter que pagar porque não produziu um documento, a sua empresa está preparada para isso? A prevenção é o melhor remédio. O jurídico preventivo, implementado da forma correta, ele traz elementos capazes de proteger o patrimônio da empresa. O jurídico preventivo visa ainda avaliar as questões conexas à empresa. Por exemplo, os contratos de adesão, contratos de comodato, contrato com prestadores de serviço, né? As empresas que têm locação, os contratos de locação, né? Esse é um tema bastante relevante porque o contrato de locação para fins comerciais, ele tem um prazo legal para que ele seja renovado. Se a empresa deixar de observar o prazo, ela vai perder o direito ao fundo de comércio. Tá? O proprietário do imóvel ele pode exigir a retomada do imóvel caso a empresa venha a perder esse prazo, se ela não exercer esse direito, a renovação da locação no momento oportuno. Todas esses apontamentos, o jurídico preventivo ele visa trazer segurança. Né? De que forma? Apontando, alertando o empresário acerca de todas as modalidades de contrato, da regulamentação, inclusive, de situações, por exemplo, como é o caso de entregadores de mercadorias, como é que eu regularizo isso, a situação de seguranças, como é que a empresa faz para regulamentar essa condição, né? Entrega de mercadorias, como é que isso pode ser regularizado, entre inúmeras outras situações. O segmento sabe, além da quantidade de itens, a quantidade de situações, problemas, medidas que podem ser implementadas visando melhorar os procedimentos. Não obstante, além dessas condições, os treinamentos eles se refletem em disseminação do conhecimento para o pessoal de liderança. Esses treinamentos bem aplicados, eles acabam repercutindo na conduta dos empregados. Essa conduta ela pode servir inclusive de instrumento para a defesa dos interesses da empresa num eventual processo trabalhista. Tudo porque esses treinamentos, além de serem ministrados, ao término de cada treinamento, para os participantes, é conferido um certificado. E esse certificado, tanto o participante tem para enriquecer o seu currículo, quanto a empresa vai ter como cópia para demonstrar que investiu no capital humano, investiu nas pessoas visando justamente a adequação aos procedimentos. E isso pode sim ser utilizado num processo, seja ele civil, trabalhista, criminal ou comercial. Toda essa situação se transmite numa prova a favor da empresa, nas mais variadas situações. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Esse nosso bate-papo ele teve que ser bem breve por conta do nosso tempo bastante reduzido, mas nós estamos à disposição. Meu nome é Frank Ferreira, eu represento o escritório MG Advogados Associados. Nós atuamos primordialmente com o jurídico preventivo, visando justamente a defesa do seu interesse, mas também a nossa banca ela atende a área civil, trabalhista, empresarial, societária. Nós temos outros profissionais, se ficou alguma dúvida, o nosso telefone está à disposição, nosso e-mail, entre em contato. Obrigado. Desde o ano 2000, o MG Advogados Associados é um escritório atuante, pautado por valores que definem a sua trajetória. Com 2 unidades em São Paulo, uma no bairro do Itaim Bibi e outra na Grande São Paulo, também temos uma unidade no Rio de Janeiro, localizada na Barra da Tijuca. Oferecemos aos nossos clientes uma estrutura moderna e distribuída por áreas de atuação.
Prezando pela excelência do trabalho com foco na qualidade e no resultado, nosso escritório prioriza respeito, ética e transparência. Nossa banca é conhecida pelo seu know-how em todas as áreas do direito. Visando garantir aos nossos clientes a melhor cobertura na prestação de serviços, a MG Advogados Associados conta com uma rede de correspondentes e associados em todo o Brasil. A sua equipe jurídica é composta por advogados e consultores com experiência profissional em diversas áreas do direito, que trabalham de forma integrada para assegurar que as informações sejam rapidamente acessadas e aplicadas conforme a necessidade de cada cliente. Diante de um mercado cada vez mais especializado e exigente, a MG Advogados Associados desenvolve serviços de planejamento societário, patrimonial, planejamento tributário e recuperação de tributos, jurídico preventivo, direito trabalhista e civil, recuperação judicial e direito criminal empresarial. Seja bem-vindo à MG Advogados Associados. A NBA não parece a mesma de antes. O jogo não é o mesmo sem torcida. Falta aquela energia. É outro esporte que a gente tá vendo, cara. Outra coisa. Agora! Lá vai ele. Se livra da marcação e... Beba com moderação. A leveza do malte Pilsner. O sabor do malte Munich. Uma combinação surpreendente. Brahma Duplo Malte. Beba com moderação.